Que a graça e a paz do nosso querido Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Eu falei no início do culto que temos 3 banquetes aqui. No texto que nós ouvimos, agora há pouco, logo lá no versículo 13, diz que ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. O que Jesus soube? Nos cultos que nós tivemos nos últimos, dá para dizer no último mês, nós lemos várias parábolas nesse Evangelho de Mateus, capítulo 12, capítulo 13, parábolas do nosso Senhor Jesus. Nós tivemos da parábola do joio, do trigo, depois da parábola do tesouro escondido, da rede. Nós pulamos uma história justamente para esse momento da multiplicação. O texto não fala em multiplicação dos peixes, né? Eles só se dão de conta que aumentou no final. O texto só diz que sobraram os alimentos. Obviamente que se multiplicaram. Mas Jesus sai do lugar onde ele estava porque ele ouviu uma notícia. Que notícia era essa? A morte do seu primo. A morte de João Batista. E que essa morte, que já poderia ter acontecido, ou de outra forma, aconteceu a partir de um banquete também. O rei Herodes, ele fez um banquete muito luxuoso, com muita comida, para festejar. E nessa festa, lhe foi, digamos assim, apresentada uma dança, e após essa dança, ele disse: eu darei tudo o que me pedir. Então foi pedido a cabeça de João Batista. E João Batista, então, acaba sendo morto no final desse banquete, porque foi feita uma promessa pelo rei. O rei fez uma promessa. E ali, então, após a morte, Jesus fica sabendo, porque alguns discípulos de João foram contar a Jesus. Jesus, então, ao saber o que tinha acontecido, sai do lugar onde ele estava e vai para um lugar deserto. Ele vai num barco, vai adiante, quer se retirar. E aí o texto continua dizendo que a multidão, ao saber disso, a multidão que sabia quem Jesus era, foi atrás dele também. Aqui diz 5.000 homens no final do texto, né? Daria para dizer quase 20.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. 15.000 pessoas, se cada um tivesse um filho, né? Imaginamos assim. É muita gente. Esses dias eu estava lá na Arena do Grêmio e tinha mais ou menos umas 20.000 pessoas. E aí eu fiquei pensando, cara, 20.000 pessoas, é muita gente. Quando tu olha assim, é muita gente. Isso nos remete a alguma coisa nesse texto? Não propriamente, mas o fato de ter uma grande multidão seguindo Jesus enquanto ele vai para um lugar, após ouvir algo muito triste, de que o seu primo tinha sido assassinado. E aí quando Jesus chega nesse lugar, vê a multidão, nessa tradução que nós temos aqui, diz que ele teve pena. Podemos usar uma outra palavra também, ele se compadeceu. Mas essa palavra tem algo das nossas entranhas, digamos assim, algo que vem lá de dentro, algo que dói, não apenas aqui, ou até aqui assim, no coração, como nós às vezes comentamos, né? Mas é uma dor que vem do íntimo de Jesus. Ele olha para aquela multidão, após ouvir uma notícia muito triste da morte do seu primo, e ele então se compadece daquela multidão. E ali diz então que ele curou os enfermos, cuidou daquela multidão. Jesus cuidou deles. E aí no final do dia, todos já muito cansados, os discípulos chegam e falam: Jesus, a gente precisa cuidar dessas pessoas também de outra forma, né? Está encerrando o congresso dos leigos aqui, e eles precisam ir jantar em algum lugar. Eles precisam ir para as cidades, para eles se alimentarem. Depois de Jesus ter cuidado daquela multidão, Jesus diz:
deem vocês alimento a eles. Bom, vocês conhecem o resto da história, depois nós voltamos a ela. Mas é interessante o que Jesus faz aqui. Ele se compadece das pessoas e as cura. E de uma certa forma, vocês já devem ter passado por isso na família de vocês, ou até mesmo vocês mesmos presenciaram isso. Que é quando acontece algo muito complicado na família, ou consigo mesmo, uma doença, um luto de alguém muito querido. Em que naquele momento, a pessoa que está passando por aquilo ali, ela diz: muito obrigado, Jesus. Eu não vou mais te abandonar. O meu pai morreu, a minha mãe morreu, um filho muito querido morreu, alguém muito próximo morreu, e agora eu entendo que eu preciso estar mais perto de Jesus, porque nesse momento de muita dor, quem se compadeceu do meu sofrimento foi Deus. E Ele cuidou de mim nesse momento. Só que vocês podem ter essa experiência também de saber que não dá um mês depois, a gente já chega. E aí, fulano, vamos no culto? Não. Não, mas no velório do teu pai, você estava lá dizendo que agora você ia ficar com Deus, porque olha o que Ele fez. Quando você foi curado daquela enfermidade, quando alguém da sua família foi curado, você ficou tão maravilhado com aquilo. E já está esquecendo? Ah, pois é. Tem outras coisas para fazer. E aí a pessoa volta ao que era antes daquele evento. Jesus se compadeceu. Jesus cuidou do luto, cuida do luto. Naquele momento mandou um padre, um pastor, alguém para falar sobre quem Jesus é naquele momento. Ou numa doença, vocês oraram e falaram muito obrigado, Deus, porque isso realmente é um milagre que aconteceu na nossa vida. Assim em outros momentos da nossa vida. E aí vem sempre a questão, mas não foi suficiente? Um milagre desses, um baque desses, para a pessoa se mexer e saber que ela encontra em Jesus tudo aquilo que ela precisa, mesmo com a morte de um ente querido, mesmo com uma doença, mesmo com um problema financeiro, mesmo que com um problema na sua casa, uma contenda, uma briga, um problema financeiro e aquilo é solucionado, mesmo com isso a pessoa não volta para o culto, pastor. O que mais vai fazer ela se mexer? Só que mesmo curados, mesmo consolados no momento de luto, mesmo amparados no momento de briga familiar, mesmo amparados num problema no nosso trabalho, na nossa escola, no lugar onde nós estamos, mesmo após isso, nós confessarmos que Jesus é aquele que se compadeceu da nossa situação e nos cuidou, nós sentimos fome. E aí Jesus então diz aos discípulos: se eles estão com fome, deem vocês algo para eles comerem. E o que os discípulos querem dar àquela multidão é completamente insuficiente. Jesus curou eles, fez milagres. Mas Jesus está apontando para algo que é muito maior do que isso. Por quê? Porque o milagre é algo que aponta para algo. O milagre é um sinal de quem é aquele que faz o milagre, e não um fim em si próprio. Nós também somos insuficientes. Quantas vezes nós queremos saciar essa fome que só Jesus consegue saciar com aquilo que nós entregamos? E de novo, nós ouvimos o que a palavra de Deus diz e mesmo assim nós queremos resolver a situação com a nossa capacidade e dizer: não, semana que vem nós vamos. Depois que as coisas melhorarem, aí sim, seremos fiéis ouvintes da palavra de Deus.
Depois que tudo melhorar, tudo bem. Depois que eu resolver o meu problema familiar, aí sim. Mas nós sabemos que isso é insuficiente. E que isso não acaba com a nossa fome. Então é preciso que alguém entre na nossa história e nos dê desse alimento. Um alimento que vira abundância. Então Jesus aqui faz um banquete agora. Tivemos um banquete lá onde, através de um rei que fez uma promessa, alguém morreu por causa daquela promessa. E um banquete de festa e de luxo acabou virando uma tragédia e uma morte. Jesus agora faz um outro banquete, num lugar retirado, com pessoas que estavam com fome, junto com seus discípulos. Ele também cansado. E na semana que vem nós vamos ouvir o que ele fez com esse cansaço. Então não percam semana que vem o nosso culto. Jesus, nesse banquete, ele faz algo que, se você notou na leitura do Evangelho, você pode ter associado a outro momento do nosso culto. Quando Jesus dá graças a Deus, parte o pão e entrega aos seus discípulos. Qual é o outro momento do culto que nós temos isso? Um banquete. O que Jesus deu ali foi um alimento. O que Jesus nos dá é um alimento. Por isso eu falo do terceiro banquete. A nossa insuficiência, mesmo quando somos acolhidos, mesmo quando Jesus se compadece de nós, isso não é suficiente para estarmos plenamente alimentados do que Jesus é. Por isso que colocar a nossa fé apenas nos milagres que Deus pode fazer na nossa vida não é suficiente. Porque isso ainda vai colocar a nossa fé no milagre e não em quem faz o milagre. Jesus é suficiente porque Ele é aquele que abençoa o que Deus nos dá e não deixa faltar. Ele ainda dá e dá em abundância. Isaías vai nos lembrar, se vocês têm sede, vocês querem beber, venham porque esse banquete agora é de graça. Se vocês estão com fome, venham porque é de graça e tem fartura aqui. Fartura do quê? Bom, daquilo que nós mais precisamos na nossa vida. E o que é que mais nós precisamos na nossa vida? Estarmos novamente com Deus, o Criador. Vivermos na certeza de que somos agora parte de um banquete que não é apenas num domingo após o outro, mas ele é eterno agora. Assim como teve a abundância naquele momento de sobrar cestos, aquilo que Deus faz é muito maior do que a nossa insuficiência, ou seja, é muito maior do que o nosso pecado. Então, quando Jesus abençoa e entrega esse pão e diz agora aos discípulos, agora vocês entreguem. Nós estamos continuando fazendo isso hoje, para que você, que ainda tenta se agarrar a algum milagre, ou se agarrar naquilo que você acha que é suficiente para a sua vida, confesse que não é aí onde Deus te deu a fé para ser colocada. A fé que você tem é naquilo que Jesus faz e é suficiente para você e ainda derrama, ainda sobra, que é o perdão dele. Isso vai muito além do que nós necessitamos diariamente, porque isso é uma necessidade que eu posso dizer da nossa existência. É isso que faz então com que agora nós possamos repartir o que nós temos. E ainda vai sobrar, para que nós possamos entregar para outros aquilo que nos foi dado. Esse alimento que nós recebemos, o alimento que vem das mãos do próprio Jesus Cristo,
Que naquele momento dos 5 pães, dos 2 peixinhos, 5 pães, Jesus partiu o pão e entregou aos seus discípulos. Mas também essas mesmas mãos que entregaram o pão, elas são abertas na cruz. E a partir daquela cruz, nós também recebemos um alimento que é a salvação, que é o perdão do nosso pecado. Esse alimento continua sendo abundante. Se nós temos no primeiro banquete um rei que manda matar alguém por causa de uma promessa que ele fez, no segundo banquete nós também temos um rei que é morto por causa de uma promessa que foi feita. Uma promessa de que cada um de vocês só teria vida, diferente do que no primeiro banquete. Cada um de vocês só teria vida a partir da promessa feita por esse Deus, que através da morte do seu próprio filho, vocês receberiam agora isso diariamente, ou no nosso caso aqui, semanalmente, o resultado dessa promessa, através de um outro banquete, que é a nossa ceia. E vocês recebem isso. Por isso a nossa confiança precisa estar naquilo que Jesus faz e não naquilo que nós achamos que é suficiente. Não na nossa agenda como se ela fosse algo que dissesse, bom, quando nós colocarmos Jesus nessa agenda as coisas vão melhorar. Não. É Jesus que faz, que age em primeiro. É Ele que nos dá o alimento. E assim nós somos alimentados. É nesse Jesus que nós estamos, é nele que nós vivemos, é a partir dele que nós temos tudo que é suficiente. E isso nós precisamos aprender, nós precisamos continuar ouvindo todos os dias. Por quê? Porque semana que vem pode ter mais uma enfermidade. Semana que vem pode ter mais um luto. E aí eu posso de novo, então, sentir a presença de Deus grandiosamente na minha vida. Mas pode ser que na semana seguinte, na outra semana, não é mais suficiente. Por quê? Porque você está colocando a sua confiança no lugar errado. A nossa confiança está no que Jesus fez. E Ele te perdoou. Ele te deu a vida. Isso é suficiente. Viva com isso. Viva nessa alegria, nessa abundância do banquete que nós temos toda semana aqui na nossa congregação. E fale para mais pessoas que também elas podem vir e ouvir quem Jesus é. E depois participar também do nosso banquete. Desse banquete sem fim, que Ele é eterno. Em nome do nosso Cristo, que vivo está. Amém.